respectivo pedido. Um exemplo: narrei fatos em que o autor que caminhava pela rua na faixa de pedestre foi colhido por alguém que dirigia em alta velocidade um veículo na contramão e que se encontrava embriagado. Esses os fatos. Vejamos o direito. O Código Civil diz que aquele que pratica ato ilícito tem dever de indenizar. No caso, o réu da demanda praticou ato ilícito ao dirigir em alta velocidade, ao dirigir embriagado, adotou uma conduta totalmente imprevidente, conduta essa que causou dano a outrem. E o mesmo Código Civil diz: aquele que causa dano a outrem tem dever de indenizar. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de mostrar que os fatos narrados encontram repercussão no ordenamento jurídico. É esse o raciocínio de encaixe, é esse o raciocínio silogístico que eu estou propondo que vocês façam. Então notem como fica simples. Narrei fatos. Esses fatos se encaixam na norma ou nas normas e a partir dali eu vou retirar uma conclusão que é um pedido. Fulano, que é réu, praticou o ato ilícito e causou dano a outrem. Logo, a consequência jurídica daí esperada é que ele tem dever de indenizar. Portanto, notem, a fundamentação jurídica da petição inicial é essa roupagem, essa conformação jurídica que se dá aos fatos que foram narrados, para que se possa, a partir desse raciocínio, como eu disse, silogístico, extrair-se dali a devida conclusão, que virá em última análise no pedido ou nos pedidos que vocês irão formular ao final. Detalhe importante: assim como os fatos se classificam em fatos simples e fatos jurídicos, a fundamentação jurídica também, ela não se confunde fundamentação jurídica com fundamentação legal. Olha só, a petição inicial, ela exige fundamentação jurídica. Fundamentação legal é a narrativa dos dispositivos de lei, é indicar os dispositivos de lei que a nossa pretensão se baseia. Não é requisito da petição inicial indicar a lei, é requisito da petição inicial formular essa roupagem jurídica, essa qualificação jurídica dos fatos narrados. Portanto, vejam bem, a fundamentação jurídica é requisito da petição inicial. A fundamentação legal, não. Professor, peraí, quer dizer então que eu posso fazer uma petição inicial? Olha só, pessoal, olha. Quer dizer então que eu posso fazer uma petição inicial sem citar, sem transcrever nenhum dispositivo de lei? Sim. Por quê? Porque o requisito da petição é a fundamentação jurídica, que não se confunde com a fundamentação legal. Nossa, professor, e como que isso é possível? Ora, dois motivos. Nós temos no direito brasileiro a adoção de uma regra que se revela por intermédio de um brocardo, ou até dois brocardos, que dizem assim: primeiro, iura novit curia, expressão em latim, não é? Que significa que o juiz sabe o direito. Iura novit curia. E o segundo é o da mihi factum dabo tibi ius, que significa literalmente: narra-me o fato que eu te darei o direito. Portanto, primeiro, nós não precisamos indicar dispositivos de lei. Por quê? Porque o juiz sabe o direito. Vou abrir um parênteses no comentário. É razoável que seja indicado? É importante que seja indicado? É aconselhável que seja indicado o dispositivo legal? Sim. Mas o que eu estou simplesmente dizendo é que isso não é requisito da petição inicial. Podemos, portanto, sim, fazer uma petição inicial sem indicar qualquer dispositivo de lei.
Basta que nós façamos a devida fundamentação jurídica, e a fundamentação jurídica, ela não passa efetivamente pela citação do dispositivo expresso na lei. Afinal de contas, o juiz sabe o direito. E além dessa questão, outra há que se mencionar sobre o tema, um pouquinho mais teórica e mais profunda. O sistema processual brasileiro, ele adota a teoria da substanciação, ou teoria da substancialização. Vê-se em doutrina menção a essas duas variáveis. E o que significa isso basicamente? Significa dizer o seguinte, que o juiz, no processo civil brasileiro, ele se encontra vinculado, atenção, aos fatos narrados e ao pedido formulado. Mas a fundamentação jurídica que a parte faz em sua petição inicial não passa de uma proposta de qualificação jurídica. A significar, portanto, que a fundamentação jurídica que é feita na petição inicial não vincula o juiz. Ô Lúcio, o que isso quer dizer? Os nossos acadêmicos aqui devem estar pensando, como assim a fundamentação jurídica, pela teoria da substanciação, não vincula o juiz? É fácil de entender. Pode o magistrado, com base nos mesmos fatos e no mesmo pedido, conceder o que foi pleiteado, nada obstante ele faça uma qualificação jurídica diferente da qualificação jurídica realizada pela parte. Um exemplo haverá de esclarecer isso. Imaginem vocês que uma parte narre fatos e requeira ao final, em função desses fatos, a anulação de um contrato. Por que quer a anulação? Porque diz que aqueles fatos representaram coação. Então notem, pedido de anulação, narrativa de fatos, qualificação dos fatos como coação. Nada obsta que o juiz, com base no mesmo fato, julgue procedente, olha que interessante, julgue procedente o pedido anulatório, não com base em coação, mas com base em fundamento jurídico outro, como, por exemplo, dolo, erro ou outros. Significa que o juiz obedece, limita-se, respeita os fatos, limita-se e obedece o pedido, mas não está adstrito, portanto, à fundamentação jurídica, que, repito uma última vez, a fundamentação jurídica realizada pela parte não passa de uma proposta endereçada ao órgão jurisdicional, sem caráter, portanto, vinculante. Pois bem, então, gente, com essas considerações, nós vamos caminhando para o final da nossa aula, mas me parece interessante e oportuno nós ouvirmos aqui os nossos acadêmicos, que certamente têm perguntas a fazer. Quem é que vai iniciar? Então vamos lá, Eva, diga lá. É indispensável a citação de doutrina e jurisprudência em uma petição inicial? Excelente a pergunta. Excelente a pergunta. É indispensável citação de doutrina e jurisprudência numa petição inicial na fundamentação jurídica? Não. Notem, se nem a indicação do dispositivo legal é requisito, que dirá jurisprudência e doutrina? Portanto, é indispensável? Não. Agora, se você me fizesse outra pergunta, professor, indispensável não é, mas é aconselhável? Aí eu diria, sem dúvida é aconselhável. E tanto mais é aconselhável, Eva, quanto mais complexa for a questão. E aqui vai uma dica. Eu já cansei de ver petições iniciais em que se discute, por exemplo, responsabilidade civil, dano moral, dano material, essas coisas. Essas demandas estão todos os dias no Poder Judiciário. Significa que o juiz, com perdão da expressão, está careca de saber aquilo. Nada obstante, os colegas advogados preenchem páginas e páginas com 20 julgados, com doutrinas de Pontes de Miranda, passando por Caio Mário, por Silvio Rodrigues, e aí vem uma petição inicial de 30 páginas, recheada de doutrina e jurisprudência. Não se enganem, o juiz não vai ler.
De modo que eu digo, quanto mais simples for o caso, mais comedido você pode